Olá, amigo concurseiro. Hoje estamos aqui numa aula muito especial para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Piauí e para o concurso do Militar do Corpo de Bombeiro do Rio Grande do Norte, né? Uma aula muito especial porque nós vamos falar de blocos econômicos que está na alta, além de estar na alta a questão dos blocos econômicos, também vamos perceber a questão de alguns conflitos internos, tanto políticos como também étnicos, que ocorrem envolvendo alguns participantes desses blocos econômicos. Então, peço que você preste bem atenção, fique bem atento hoje para a nossa aula, porque a grande ideia aqui é comentarmos, o grande pensamento nesse momento é deixarmos você atualizado sobre os últimos acontecimentos dos blocos econômicos. Essa que é a intenção aqui. Você já me conhece, eu sou o professor Helder Coelho e estamos trabalhando nesses dois concursos da PM do Piauí e do Rio Grande do Norte com conhecimentos gerais e atualidades. Aí você me pergunta, Helder, por que você escolheu falar nesta aula, nesse circuito, né, aqui sobre blocos econômicos, que é aqui com relação à economia? Por um simples fato, sempre as questões acabam vindo. As duas instituições que vão fazer aí a prova, uma o IDECAM e outra no CEP, sempre colocam aí nos concursos que preparam questões relacionadas à economia internacional. Nesse caso, então, o que eu vou fazer com você? Nós vamos entender o que vem ocorrendo aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas, nessas relações econômicas dentro do mundo. Fica atento e preste bem atenção comigo agora. Quando nós falamos de blocos econômicos, é muito importante você já entender o quê? Que os blocos econômicos representam uma grande tendência da economia global. A globalização ela é um fenômeno multifacetado. Quando eu falo que a globalização é um fenômeno, né, um fenômeno multifacetado, porque ela tem várias faces. A face cultural, a face financeira das bolsas de valores, a questão de expansão produtiva e também a cara principal da globalização é a formação dos blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles representam alianças. Um bloco econômico é um casamento. Por que eu falo que ele é um casamento? Porque eu tenho um determinado grupo de países que vão se unir com o objetivo de facilitar o comércio entre si. Então, o que é importante eu saber? Vem comigo, ó. É importante saber que os blocos econômicos representam uma etapa da globalização. Olha só comigo, representam uma etapa da globalização e que os governos são os mais importantes para a sua formação. Então, para que possa ocorrer a formação de todos esses blocos econômicos, União Europeia, NAFTA, ALCA, a ideia também do Mercosul, né, outros blocos que possam vir, né, também, para que os blocos possam ser formados, os países, né, os governos são os grandes responsáveis. Por que são os governos esses responsáveis? Por um simples fato, gente. Porque as aproximações políticas, elas representam também, por trás, ou diretamente, de uma maneira muito explícita, interesses empresariais. Para formar um bloco econômico, politicamente, muitos governos se fortalecem. Quando o bloco econômico ele está consolidado, empresários também vão ter um fortalecimento, justamente pelo fato deles conseguirem ampliar seus mercados consumidores. Com a ampliação de mercados consumidores, há crescimento econômico, há uma possibilidade também de geração de mais empregos, né? Nós temos uma série de possibilidades de ganho quando nós temos a possibilidade de um bloco econômico ser formado. Beleza? Então, não esquece, os blocos econômicos, eles não vão de encontro à globalização. Preste atenção, os blocos econômicos, eles não vão de encontro, os blocos econômicos, eles vão ao encontro do movimento globalizante. Os blocos econômicos representam uma característica da globalização atual. Então, se eles representam essa característica do capitalismo atual, que eu chamo de globalização, eu vou perceber então que, os blocos econômicos eles vão seguir etapas, os blocos econômicos eles vão seguir caminhos. Quais são esses caminhos nos blocos econômicos? Primeiro, eu vou colocar bem aqui a ideia de um número 1.
nós temos que pensar bem aqui, nós temos que pensar da seguinte ideia, que o primeiro estágio de um bloco econômico é através de uma zona de livre comércio. A zona de livre comércio, o único objetivo bem aqui, é quando eu tenho a ideia do quê? Da livre circulação de mercadorias. É o único objetivo bem aqui, é a livre circulação de mercadorias. Os países vão reduzir ou até mesmo eliminar as barreiras alfandegárias. Aí você fica me perguntando aí, Helder, o que é barreira alfandegária, gordinho? Fácil. Barreira alfandegária está relacionado que a um imposto. Então, se os países são parceiros, quando eles formam um bloco econômico, a intenção aqui qual é? Essa barreira alfandegária, esse imposto alfandegário, ele tende a reduzir ou até mesmo eliminar. Perfeito? Então, quando se forma uma zona de livre comércio, a única ideia bem aqui, é a livre circulação de mercadorias. A livre circulação de mercadorias. Me dá um exemplo, Helder, o NAFTA. O NAFTA é um grande exemplo. Estados Unidos, Canadá e México formam uma zona de livre comércio. O outro estágio para formar um bloco econômico está relacionado o quê? À união aduaneira. A união aduaneira vai ser um pouquinho mais além. Por que é um pouco mais além? Porque a união aduaneira ela está relacionada ao pensamento de que é necessário criar também uma tarifa externa. Nós falamos bem aqui, de uma maneira bem simples, para você entender como isso funciona, essa união aduaneira. Um linguajar bem simples para você. Para quem é meu parceiro, eu vou facilitar e vou até mesmo reduzir ou eliminar a barreira alfandegária. Para quem é meu parceiro, eu vou reduzir ou eliminar. Para quem está fora do bloco, o que eu vou criar? Eu vou criar uma barreira de defesa. Essa barreira de defesa, ela é chamada então de tarifa externa, perfeito? Então, fecha comigo. Meu parceiro, eu reduzo ou elimino a barreira alfandegária. Para quem não está no bloco, eu crio a tarifa externa comum, que é chamado de TEC, tarifa externa comum. Helder, quem é um exemplo de união aduaneira? O bloco que o Brasil faz parte, que você já sabe que é quem? O Mercosul, que é o Mercosul, beleza? Então, essa que é o estágio da união aduaneira, a criação de uma tarifa externa, a TEC. O terceiro estágio de um bloco econômico vai ser quando nós temos o quê? Um estágio do mercado comum. O mercado comum é quando nós temos os países participantes desse bloco vão aqui permitir um livre trânsito de capitais, serviços e também um livre trânsito de pessoas. Não vai mais esquecer isso bem aqui comigo, por favor. O mercado comum é quando eu tenho principalmente, olha só, o livre trânsito de pessoas, é a grande novidade bem aqui, mas também serviços e capitais podem circular livremente. Helder, então eu já sei quem é o exemplo desse mercado comum. Muito bem, você já sabe que esse estágio bem aqui, é um estágio da União Europeia. Perfeito, é o estágio da União Europeia. É um estágio porque existe lá a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. E aí você já está doida que eu te fale sobre o Reino Unido, A situação do Reino Unido. Segura bem aí, nós já vamos chegar lá. O que eu vou fazer agora nessa apresentação de hoje? Vamos formar o nosso pilar, vamos formar o nosso alicerce, para depois nós virmos, nós vamos entender aqui, vamos chegar e dizer o que está acontecendo hoje nesses blocos econômicos aqui. Segura bem aí, não vai sair daí. O que eu tenho? O outro bloco, o outro estágio de bloco, eu vou chamar bem aqui estágio número 4. Esse estágio número 4 é quando nós temos a união econômica e monetária. É quando eu tenho o que então? Uma única moeda, bem aqui, é quando eu tenho uma única moeda. De novo, eu estou me referindo bem aqui, a quem? A União Europeia. Mais uma vez, está relacionado à União Europeia, que eu estou me referindo ao euro. O euro, a zona do euro. Apesar da União Europeia
ter o euro, nós sabemos que nem todos os países participantes do bloco não adotaram o euro como moeda oficial. É verdade, o Reino Unido, que tem a sua recente saída, a Dinamarca, a Suécia, são exemplos de países que não adotaram o euro como moeda oficial. Mas você já sabe, o estágio da União Econômica e Monetária é quando se tem uma única moeda. E eu tenho um estágio número 5, que é o estágio da União Política. Nesse estágio da União Política é quando se tem o que bem aqui, ó, é quando se tem uma única Constituição. Essa Constituição, ela passa a ser comunitária para todos os membros de um bloco. Nenhum bloco econômico chegou e provavelmente é muito difícil que ele passe a chegar por conta das complexidades sociais, culturais, pelas grandes diferenças e pelas grandes heterogeneidades econômicas, políticas e culturais envolvendo os países. Vocês sabem muito bem que a Constituição de um país representa intimamente o quê? Representa intimamente a sua cultura. Então, formar um bloco que se tenha uma única Constituição para um número gigante de países participantes de um bloco é muito difícil. Então, o que eu vou perceber? União Econômica e Monetária, União Europeia é o estágio onde se tem uma única moeda. O mercado comum é quando se tem a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. A união aduaneira, aí você vai lembrar comigo quem é que fica bem aqui, fica o nosso bloco, que é o Mercosul, quando se cria uma tarifa externa, e depois eu chego bem aqui, o bloco dos Estados Unidos, Canadá e o México, que é o NAFTA. Perfeito? É o estágio mais primitivo da formação de um bloco econômico. Essa aqui, gente, é a nossa base. Esse é o nosso pilar. Esse é o nosso alicerce. Eu tenho que, obrigatoriamente, ter essas informações antes de aprofundar o meu estudo de blocos econômicos. Por quê? Porque todos esses blocos econômicos aqui, eles vão ter uma especificidade. Todos esses blocos econômicos, eles apresentam características próprias, como é o caso da União Europeia, que vive hoje o mais novo da União Europeia, você já sabe que está relacionada à saída do Reino Unido. Nós temos a Aliança do Pacífico, que é um bloco muito novo aí, né? Um bloco de no máximo 3 anos aí de negociações aqui na América do Sul, que gera uma possibilidade de aproximação com a parceria Transpacífico. Aí quando eu olho a parceria Transpacífico, você já vai lembrar do quê? Você já vai lembrar que Donald Trump, ele suspende a participação dos Estados Unidos desse importante bloco, que era uma grande estratégia do Barack Obama na ampliação de comércio na bacia do Pacífico. O Mercosul, que vive uma instabilidade na Venezuela em virtude de crises políticas do governo de Nicolás Maduro. Nós temos o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, no qual este bloco bem aqui vive uma situação difícil por conta do Trump também ter uma política migratória que está sendo cada vez mais severa, e principalmente severa contra o islâmico e também contra o latino-americano. Então vai mexer num parceiro direto bem aqui que está relacionado ao México. E outros blocos que aparecem um pouco menos na mídia, televisiva, porém, eles estão aí. Eles estão, consolidando-se, eles estão aí em processos cada vez maior de formação, que é o caso da União das Nações Sul-Americanas, da Comunidade Econômica Latino-Americana e Caribenha, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, e, naturalmente, eu não poderia esquecer da CEDAC, que é um bloco ali do centro-sul do continente africano. Perfeito? Então, percebe comigo que cada bloco tem uma característica própria, e esses blocos nós temos que saber o que para o teu concurso? Temos que saber as últimas notícias,
as últimas notícias dessas relações econômicas desses países que estão formando esses blocos econômicos. Perfeito? Vem comigo, viaja comigo agora bem aqui. Eu não posso viajar sozinho, você tem que viajar comigo. Tenta penetrar o máximo possível na informação para que você possa abstrair aquilo que é necessário. E o que é necessário, Helder? O que é necessário? É necessário você saber o que de novo está ocorrendo nesses blocos econômicos. Claro que o carro-chefe da nossa apresentação agora, quem é? É a União Europeia. A União Europeia é o nosso carro-chefe. Por quê? Porque nós vamos perceber aqui, pelo menos do final do ano passado para cá, né? Do final do ano passado para este momento que nós estamos vivendo agora, está relacionado ao Brexit. Brexit é um termo que está relacionado à saída do Reino Unido, né, a saída da Grã-Bretanha do próprio bloco europeu. Ou seja, é um rompimento, é um divórcio que está acontecendo com aproximadamente aí com mais de 40 depois. Lembrando que o Reino Unido participa da União Europeia desde a década de 70. Né? O ingresso do Reino Unido vem basicamente ali depois do Tratado de Roma, que o Tratado de Roma foi assinado em 1957. Aí eu peço que você preste bem atenção para isso, porque oficialmente o Tratado de Roma é ele que vai oficializar, vamos colocar assim, a União Europeia realmente com mais evidência, a União Europeia como um bloco mais de relações econômicas mais forte. Então, depois de 1957, quando eu considero o nascimento da União Europeia com o Tratado de Roma, o que eu vou perceber? A entrada do Reino Unido na década de 70 é um outro momento importantíssimo. E depois desses 40 anos, o que nós vamos perceber? Um Reino Unido que vai apartar, um Reino Unido que vai sair, um Reino Unido que vai pedir o seu divórcio. Por que o Reino Unido vai pedir o seu divórcio? Quais as consequências desse divórcio? Quais as consequências dessa separação? Sempre a união, por isso que ainda agora eu usei uma metáfora para ti, dizendo que um bloco econômico ele é um casamento. Na hora do casamento está todo mundo muito feliz, né? Na hora que a integração, que nasce a união, está todo mundo feliz, mas na hora da separação nem sempre a alegria acaba sendo algo tão favorável para as partes. É hoje o que está acontecendo no espaço europeu. Então preste bem atenção comigo, preste bem atenção agora. O Reino Unido entrega a carta e dá início à saída da União Europeia. Afastamento, preste atenção, afastamento só acontecerá após ao menos 2 anos de negociação com os outros 27 países do bloco. A carta foi entregue ao Conselho Europeu. Essa reportagem aqui é do finalzinho de março, né? Nós tivemos então aqui, aí que eu peço para você realmente ficar bem atento, porque da maioria das vezes os mais afobados já trabalham que não, o Reino Unido já saiu do bloco. Não é dessa forma, não é dessa forma. O próprio noticiário aqui que nós pegamos nesse momento do Portal G1 e todos os outros, Carta Capital, Valor Econômico, o Globo, o Estadão, enfim, os grandes de circulação aí trabalham esse pensamento. Olha só, ao menos 2 anos aí é o processo de saída. O que nós temos é apenas um início oficializado dessa separação. Sabemos que essa separação está relacionada a uma série de aspectos. Que aspectos podemos destacar? Aspectos ligados à migração. Muitos países menos desenvolvidos, participantes da União Europeia, migraram para o Reino Unido em busca de trabalho, emprego. Sabemos que também o Reino Unido, também a União Europeia como um todo, viveu uma crise migratória muito forte nos anos de 2015 e 2016 por conta
da crise que vai existir ali no norte da África e também alguns países além ali pelo Oriente Médio. Essa crise migratória ali gera a entrada pelo Mar Mediterrâneo e a busca para chegar nessa Europa mais rica, que é a Europa do Norte, a busca para se chegar aqui no Reino Unido. O Reino Unido alega, Theresa May e outros mais conservadores alegam que se tem um gasto muito grande com esses imigrantes sendo refugiados diretamente aí dessas guerras civis, vividas na Síria, vividas na Tunísia e outros países mais. Temos também, mais lá atrás um pouquinho, a própria crise econômica no bloco, no qual a Grécia é o epicentro dessa crise. Aí depois nós temos Portugal, Itália, Espanha, que formaram o chamado grupo dos porcos, que é o grupo dos endividados dentro do próprio bloco. E mais recentemente nós temos uma situação mais complicada relacionada a uma maneira quase que cotidiana de ataques terroristas a países membros da União Europeia. Então, esses fatores todos levaram uma expansão de uma direita mais conservadora dentro do Reino Unido a conclamar a população para o voto. E no plebiscito, então, a população, por uma pequena margem, não foi tão grande assim, vota no sentido da sua separação do bloco. Temos que destacar esse aqui, esses aspectos que são muito relevantes. O que nós vamos perceber aqui? Vamos pegar alguns pontos que são relevantes, alguns pontos que são muito relevantes. União Europeia, Brexit, essa saída, quais são as principais dúvidas? Dúvidas com relação à imigração. Em seu primeiro pronunciamento nesta manhã, Theresa May afirmou que a situação dos europeus no Reino Unido será uma das prioridades na negociação. Atualmente, cerca de 3 milhões de cidadãos europeus vivem no Reino Unido, vindo principalmente da Polônia, da República da Irlanda e diversos países do antigo bloco soviético. Esses podem pedir residência permanente no Reino Unido quando completar 5 anos vivendo no país. Com o Brexit, o certificado de residência permanente para cidadão da União Europeia, no entanto, deve deixar de valer. Qual é a dúvida? O imigrante que está no Reino Unido, que vem de outros países do bloco, vão poder ficar? Não vão poder ficar? Aí vem a questão, completa os 5 anos, aí tem direito à permanência fixa, a residência permanente? Não tem. São esses 2 anos que vão ainda melhor ser discutidos sobre isso. O interessante é você, nesse momento, destacar o quê? Quem são esses principais imigrantes do bloco que vivem aqui no Reino Unido? Polônia, a República da Irlanda e, principalmente, eu destaquei os países do antigo bloco socialista. Em 2004, nós tivemos o quê? A entrada de alguns países do antigo leste europeu, que está relacionado a quem? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Malta e Chipre. Tem muitos países. Eu tenho que saber esses 10 países? Não. É importante você saber esses 10 novos que participaram, vieram em 2004 fazer parte do bloco, e é uma parte da Europa menos desenvolvida, é uma parte da Europa mais carente. Então, naturalmente, essa população aí desses países mais carentes da Europa, eles podem migrar e puderam migrar para o Reino Unido. E aí, então, vai se debater qual vai ser o futuro aqui desses imigrantes, que ainda está numa determinada interrogação. Temos que ficar bem atento para isso. Por isso que os 2 anos aí, ele acaba sendo fundamental. Outra dúvida, que também ainda está relacionado, é com relação ao comércio. Preste atenção comigo na leitura. A participação na União Europeia permite que os países comprem e vendem produtos e serviços entre si sem aplicação de taxas e impostos dentro da área comum. Aquilo que eu te disse, quem faz parte do bloco
os impostos tendem a reduzir ou até mesmo serem eliminados. O Reino Unido, então, passará a ter taxas diferentes no comércio exterior com os países europeus em relação às praticadas agora, podendo, inclusive, trocar de parceiros. Segundo a União Europeia, o Reino Unido exporta principalmente para os Estados Unidos, a Alemanha e Países Baixos. Por sua vez, suas importações vêm sobretudo da Alemanha, da China e dos Estados Unidos. Isso é claro, né? É uma dúvida, mas nós já podemos até, vamos ser mais ousados nesse momento. É natural que, se o Reino Unido ele sai do bloco, ele vai buscar novas parcerias. Essas parcerias podem ser fora, podem ser parcerias como lá na Ásia, com a China, com o Japão, parceria histórica que já existe dos Estados Unidos, e as parcerias comerciais elas continuam dentro da Europa, com uma ressalva. Qual é a ressalva? É que a parceria comercial com algum país europeu não será mais beneficiada, não será mais salvaguarda, não terá mais a salvaguarda do que? Do Tratado de Maastricht. Não terá mais uma proteção de reduzir ou eliminar as barreiras alfandegárias. Ou seja, o Reino Unido passa a ser agora diferente do bloco. Ele pode negociar com qualquer um dos países? Pode, Helder? Pode. O Reino Unido pode negociar com qualquer um dos países integrantes da União Europeia. Porém, ele já não vai ter os benefícios de reduzir ou eliminar barreiras alfandegárias que antes ele tinha quando ele era um membro participante. Perfeito? Então fica bem claro isso. Deixa bem claro para ti que o Reino Unido tende a buscar novas parcerias comerciais e o Reino Unido vai negociar com a Europa, só que não com os benefícios, né? Com os benefícios como integrante do próprio bloco europeu. Perfeito? Deixa bem aqui, fica bem ligado com isso. Quais os compromissos? Os defensores do Brexit alegavam que as contribuições do Reino Unido para a União Europeia eram muito elevadas. Nesse processo, é preciso discutir quais são as dívidas britânicas com relação ao bloco, a chamada conta do divórcio, que poderá custar por volta de 50 bilhões de libras, mais de 191 bilhões de reais. Outras questões que deverão ser discutidas são, por exemplo, regras de segurança para o cruzamento de fronteiras, o mandato europeu de prisão, que é um mandato de prisão válido em todos os países membros do bloco, a mudança de agências europeias que têm suas bases no Reino Unido. Outra grande situação aí para se resolver nos próximos 2 anos. Como é que vai ficar a conta do divórcio? Alguém tem que ser indenizado. Vai se negociar em quantas parcelas? Como que vai ficar o cruzamento das fronteiras? A questão aí com relação a prisões. Isso tudo também são compromissos que os países esperam que o Reino Unido realmente possa cumprir, que possa ser trabalhado de uma melhor forma. Perfeito? O que está na moda nesses últimos dias, o que está na moda hoje, na nossa atualidade em economia, é a União Europeia. É a principal base de discussão hoje nas relações econômicas da União Europeia. Fica atento para o Brexit, que é aí essa relação de saída e esses termos aqui que nós colocamos para ti. Perfeito? Claro, vamos aproveitar aqui o espaço que nós temos, vamos aproveitar esse espaço aqui no nosso circuito de apresentação, para quê? Para também já trabalhar aquilo que constantemente tem sido aí uma prática no espaço europeu. Né? Claro, naturalmente, para os membros principais da União Europeia aí, ó. Vamos lembrar do que eu te falei agora há pouco. Lembra aí, ó, dos países que viveram aí principalmente a Primavera Árabe e pós-Primavera Árabe, várias guerras civis, né? Nós temos na Síria Bashar al-Assad, nós temos Muammar Gaddafi, nós temos a questão de Hosni Mubarak, Tunísia, Argélia, Marrocos, Líbia, né? Todos aí países em situações de guerras civis
frutos da Primavera Árabe. Naturalmente, nós tivemos também, a partir de 2013, a expansão do Estado Islâmico num grande recrutamento, recrutamento de líderes ali, e também focos de guerras civis, principalmente na Síria. O resultado disso, qual foi? O resultado disso, esse povo que está bem aqui, esse povo que está bem aqui no norte da África, ouvindo mais aqui para o Oriente Médio, vão tentar cruzar o mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo, que é o mar que vai aqui, ser o responsável pela integração do continente europeu com a Europa e da própria Europa com o outro lado, que é a Ásia. Perfeito? Então, qual vai ser a lógica? Se tem guerra civil, vamos atravessar aí, o mar Mediterrâneo e buscar essas rotas, vindo pela Itália, pela Espanha, pela Grécia, e quem sabe também chegar nos países mais ricos, que estão lá em cima, tá? Que é a chamada Europa do Norte, né? Pegando ali a própria Alemanha, pegando o Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, os que estão mais em cima lá no espaço europeu. Essa crise migratória, muitos falam começaram a falar em 1 milhão, hoje já se fala em aproximadamente de 2 milhões a 3 milhões de refugiados. E os países europeus tiveram um gasto maior com todo esse povo que acabou migrando aí. E, naturalmente, nós temos duas consequências dessa migração. A xenofobia, que você já sabe o que é, que o titio já te falou, é essa aversão ao estrangeiro. E também, além dessa aversão ao estrangeiro, eu tenho, além dessa xenofobia, os gastos que acabam sendo maiores e a penetração de pessoas ligadas aí ao Estado Islâmico, ou seja, de terroristas que vão também infiltrando-se nesses grupos de refugiados aí. Perfeito? Então, o resultado desses terroristas que se infiltram aqui, juntamente com esses imigrantes, vai ser, infelizmente, aí a questão dos vários atentados terroristas na França, que foi um grande alvo. Vamos lembrar do Charlie, vamos lembrar de Nice, vamos lembrar da Bélgica na estação, vamos lembrar mais recentemente no parlamento britânico. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Avanço jihadista. Na Síria, o Estado Islâmico está avançando na província de Homs, onde vivem muitos sírios pertencentes a minorias religiosas. Muitos deles perderam as esperanças de um futuro na Síria e preferem buscar novas perspectivas na Europa. Se eles preferem buscar novas perspectivas na Europa, a Europa continua sendo o principal alvo desses imigrantes, desses refugiados aí que tentam cruzar o mar Mediterrâneo para ir almejar a sorte no espaço europeu. Junto disto, desses refugiados, eu tenho o quê? Nós vamos ter aí também, naturalmente, jihadistas. Nós temos pessoas ligadas intimamente com o Estado Islâmico que vão, infelizmente, aí realizar vários ataques. Esse gráfico ele é muito interessante aqui da BBC, que ele mostra aí os combatentes islâmicos, né, oriundos na Europa. Percebe comigo aqui, França e Reino Unido são os que mais aí, nós temos a presença de combatentes do Estado Islâmico. Depois de França e Reino Unido, segue a Alemanha, Bélgica, Suécia, Holanda, Kosovo, Dinamarca, Espanha, Noruega, Irlanda, Finlândia e a Suíça. Mas é natural aqui na França, né? A França aí, disparadamente, foi o que mais recebeu combatentes aí do Estado Islâmico e também foi, naturalmente, o país que nos últimos meses também mais teve esses ataques terroristas aqui. Olha só aqui, olha só, bem de cara aqui, né? Tema aí jornalístico: atentado terrorista deixa mortos e feridos no coração de Londres. 5 pessoas morreram e 40 ficaram feridas num atentado na ponte de Westminster, no parlamento britânico. O autor do ataque é um dos mortos. Como que isso pode ser traduzido para ti na prova de concurso público? Você, meu amigo, minha amiga, que está aí, que está empenhado, tem que pegar as informações. Qual é a origem do Estado Islâmico?
onde eles nasceram, né? Eles são xiitas, eles são sunitas, né? Qual é a base, o tronco religioso deles, entendeu? Qual o momento que eles estão vindo? Então, essa base que eu te dei, até o momento da tua prova, você tem que fazer o quê? Você precisa fazer este tipo de estudo aqui. Olha, eu vou selecionar para mim alguns atentados, né, algumas informações que são relevantes, que caem na minha prova de atualidades, que caem na minha prova de conhecimentos gerais. Até porque as duas bancas podem e naturalmente também fazem isso, que é pegar um tema jornalístico e transformar o tema jornalístico ali, de repente, numa alternativa, numa questão. Helder, quem faz mais isso? Sem sombra de dúvidas, quem mais faz isso é IDECAM. O IDECAM tem essa tradição maior de pegar o tema jornalístico e transformar o tema jornalístico na questão. Por isso que eu te trouxe esse slide aqui, para você tirar as informações necessárias, né? Quem é o autor, onde que ocorreu, né? Quais as repercussões, quais as causas e consequências, e depois deixar guardado a informação para que você possa acertar. Beleza? Isso é fundamental você guardar essas informações bem aqui. Depois, nós temos aí, depois dessa grande discussão aí de União Europeia, né? Toda a saída do BRICS, a União Europeia confusa por conta de migração, por conta do avanço de terrorismo. Vamos para cá agora, vamos para cá, vem comigo, ó. Vamos para o Mercosul. Opa, é o nosso bloco, né? Mercosul, Mercado Comum do Sul. Aí você já está em dúvida, Helder. Mercosul é Mercado Comum do Sul, mas ainda agora você disse que ele é uma união aduaneira. É verdade, é verdade. O Mercosul tem um estilo de união aduaneira, apesar deste CO bem aqui representar comum. Nós não estamos ainda no estágio de um livre trânsito de pessoas, apesar de que isso é uma vontade. Mas não temos esse estágio como é um estágio lá na União Europeia, como é um estágio lá. Pode ser que futuramente isso venha a ocorrer. Vamos lembrar bem aqui rapidinho, vamos formar a nossa base do Mercosul? Vem comigo então. Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, o objetivo, olha só, então o nosso bloco é muito mais novo, né? Eu te falei da União Europeia, que é um bloco ali da década de 50. Eu levei em consideração que a União Europeia nasce com o Tratado de Roma, em 1957. Tá? Aí eu coloco agora o nascimento do Mercosul em 1991, pelo Tratado de Assunção. É um bloco que está iniciando a sua vida jovem, né? Saiu há pouco tempo da adolescência, então é um bloco relativamente jovem. Objetivo: dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias e capitais, prever a livre circulação de bens, serviços e produtos. Membros, vamos lá: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Ei, Helder, Venezuela não saiu? Não, a Venezuela não saiu do bloco. Ninguém deu essa informação, tá bom? A Venezuela, ela está num momento muito delicado, mas não foi assinado nenhum documento que comprove a saída da Venezuela. Fala-se numa suspensão da Venezuela. A Venezuela não assumiu a presidência do Mercosul, que era para ter assumido agora, no ano de 2017, mas a Venezuela, ela não saiu do bloco, te afirmo plenamente. Tá com muito cuidado, tá bom? Tenha muito cuidado para você não cair na informação errada. Ela está no momento de suspensão do bloco. Se fala até de uma saída da Venezuela da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Mas já vamos chegar, vamos falar melhor da Venezuela bem aí. Perfeito? Então, quem são os membros efetivos? E membros efetivos do bloco, né? Nós temos Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, que entrou em 2012, e Venezuela com suspensão. Venezuela que não pôde, inclusive, aqui fizeram uma manobra política para ela não assumir a presidência rotativa do bloco. Depois eu tenho Estado observador, que é o México,
O México, bem aqui, ó, que inclusive faz parte do NAFTA, ele tem o caráter de observar as negociações. E os países associados, eu vou pegar bem aqui, ó, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador, que são países aí na categoria de associados. Qual a diferença de país membro efetivo para país associado? É que os países membros efetivos, eles têm o poder de voto e eles têm o poder de veto, ok? Ele significa dizer que quem é membro efetivo aceitou o Tratado de Assunção e os associados ainda não. Perfeito? Perfeito? Vamos lá então. Vem comigo aqui, ó. Agora sim, vamos lá para o que interessa sobre aquilo que está acontecendo agora, né? Nesse momento, as últimas notícias aí do bloco com relação à Venezuela, que tem gerado uma preocupação não só na América do Sul, mas inclusive uma preocupação em caráter nacional. Veja comigo, gente, olha só. Mercosul, crise na Venezuela, as notícias. Policiais entram em confronto com manifestantes na Venezuela. Internacional. A fome no mundo e a crise política na Venezuela. Parlamento venezuelano inicia processo para destituir juízes. Organização dos Estados Americanos aprova medida que pode levar à suspensão da Venezuela no bloco. Suprema Corte assume os poderes do Legislativo, que é controlado pela oposição. A medida pegou tão mal que o Judiciário acabou voltando atrás, mas o recuo não foi suficiente para convencer a comunidade internacional. Meus amigos, meus nobres amigos, é importante você perceber que a dinâmica da nossa disciplina, ela é muito rápida, Todos os dias, algo relevante estão sendo colocados na mídia sobre a Venezuela, todos os dias. Então, de repente, aquilo que nós estamos acabando de conversar agora, já na semana que vem já não vai valer mais. Perfeito? Porque já teve uma outra notícia que foi até bem mais bombástica do que essas. Para vocês terem ideia, todos esses pontos aqui, eles tiveram acontecimento nos últimos 10 dias. O mais recente foi o quê? A questão do Poder Judiciário, né, que acabou voltando atrás para ficar, que tinha como ideia, que tinha como pensamento ficar no lugar da oposição aí do Nicolás Maduro. Perfeito? Outra também que teve uma repercussão muito interessante foi o que? A OEA, que tenta aprovar medida que levaria à suspensão da Venezuela do bloco. Por que a suspensão da Venezuela do bloco? Porque a Venezuela ela não tem respeitado o Estado democrático de direito, né? Sabemos o quanto essa influência chavista, né? Hugo Chávez morre, mas deixa uma influência gigante para Nicolás Maduro, que é a influência de não aceitar a oposição. É uma influência de não governar com democracia. Então você precisa ficar muito atento para isso. Ficar atento da crise de abastecimento que a Venezuela vem sofrendo desde o final de 2016. Ficar atento para as manobras que Nicolás Maduro tenta fazer para dar cada vez menos força para a sua oposição. E a oposição de Nicolás Maduro, ela é hoje maior dentro do parlamento. Significa dizer que as medidas que Nicolás Maduro, as propostas que Nicolás Maduro tenta cada vez mais aprovar lá no seu parlamento, ele não tem tido êxito, ele não tem tido sucesso por conta da sua oposição. E isso, naturalmente, está gerando um estado de instabilidade gigante dentro da Venezuela. Essa instabilidade vivida na Venezuela, gerou o quê? A ideia da suspensão da Venezuela no bloco, mas não o seu afastamento, Vem comigo, perfeito? Então, fique bem atento. Vamos filtrar legal as informações, tá bom, gente?
filtra legal as informações. Se ficar com dúvida, pode mandar depois lá para mim um recadinho que a gente bate um papo sem sombra de uma maneira legal, né? Vamos discutir isso numa boa. Quer ver? Olha só comigo. Os 4 países fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, chegaram a um acordo que impedem a Venezuela de assumir a presidência do bloco. O grupo decidiu que o conduzirá de forma conjunta à liderança do organismo sul-americano. Perfeito? Helder, não está desatualizado isso? Não, não está. Pode confiar, não está. Quer ver só? Nós vamos provar bem aqui, ó. Nós temos até uma situação de uma reportagem bem mais interessante, que é o Mercosul pressiona a Venezuela com a cláusula democrática. A ideia principal, inclusive, não é de afastamento da Venezuela, não é de saída da Venezuela, pelo contrário. Sempre o rompimento, sempre a separação, sempre o divórcio, ele é traumático. Então, o que os países membros do Mercosul pensam, o que é? É ajudar a Venezuela, forçar a Venezuela a respeitar o Estado Democrático de Direito, que é uma das principais cláusulas para o nosso bloco econômico, que é o Mercosul. Olha a chargezinha bem aqui que nós colocamos, né? Aí, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai exigem que Caracas respeite a separação dos poderes, que são os membros do Mercosul. Bacana? Então fica atento para isso. Fica atento para essas novas relações que estão sendo travadas aí na Venezuela. A cobrança que a Organização dos Estados Americanos hoje cada vez mais tem sido enérgica na Venezuela. A própria cobrança dos países do Mercosul a favor aqui, lutando pela democracia dentro desse país. Perfeito, minha gente? Fica muito atento para isso. Helder, quem mais negocia no bloco? Claro que é o Brasil e a Argentina. Muito bem. O que a Venezuela contribui para o bloco? Vocês sabem que a principal riqueza da Venezuela é o quê? É o petróleo. A principal riqueza da Venezuela é o petróleo. Então, são detalhezinhos que você vai amadurecendo ao longo dos seus estudos e aqui, naturalmente, comigo também, tá? Vamos lá para mais um bloco. Vamos trabalhar agora o que está ocorrendo bem aqui, ó, na TPP, a Parceria Transpacífico. A Parceria Transpacífico, olha só, galera, vem comigo aqui, ó. Olha só comigo, olha o mapinha aqui da Parceria Transpacífico, que fica aqui, ó, nesta bacia do Pacífico. Pegando aqui, ó, aqui 2 países da América do Sul, pega aqui comigo o Chile, também pega o Peru, e os 3 membros de lá em cima do NAFTA, né? Estados Unidos, Canadá e México. E depois, aqui do lado asiático, nós temos o Japão, Vietnã, Malásia, Brunei, né, Austrália, Nova Zelândia, aqui na Oceania. A parceria Transpacífico ela é muito nova. Veja comigo, ó. A Parceria Transpacífico é um acordo de livre comércio estabelecido entre 12 países banhados pelo Oceano Pacífico, relativos a uma variedade de questões de política econômica que foi alcançado em 2005, alcançado em 5 de outubro de 2015, após 7 anos de negociação. O objetivo declarado do acordo é de promover o crescimento econômico, apoiar a criação e a manutenção de postos de trabalho, reforçar a inovação, a produtividade e a competitividade, elevar os padrões de vida, reduzir a pobreza em nossos países e promover a transparência, a boa governança e a proteção ambiental. Esse bloco ele foi lançado em 2005 no bojo da integração do presidente Barack Obama, principalmente aqui na Ásia, Com certeza, a TPP, a famosa Parceria Transpacífico, era a principal lógica da política externa do governo Barack Obama. Quando Trump assume, quando nós temos Donald Trump assumindo agora em 2017, ele vai, infelizmente, romper a política externa que Obama vinha
que o Obama vinha naturalmente fazendo. O que vai acontecer bem aqui, ó? Por decreto, Trump retira os Estados Unidos da parceria Transpacífico. Claro que isso também, essa retirada, ela precisa de uma oficialização, ela precisa de um documento, ela precisa cumprir literalmente protocolos, né? Ele por decreto tira, por decreto, mas tem que existir ainda documentos que passem a validar por parte dos outros membros do bloco. A intenção que nós vamos perceber aqui, qual é? O que eu quero te mostrar com essa reportagem bem aqui? Que o presidente Donald Trump, ele vai fazer uma política externa totalmente contrária do Barack Obama, no sentido maior do que? No sentido de proteger mais a sua fronteira para a entrada de determinados produtos e no sentido de alavancar a venda de produtos dos Estados Unidos para outros países, sem necessariamente se fechar a um grupinho de países, como o próprio Trump afirma, né? Os Estados Unidos hoje vivem um momento muito delicado da política de Donald Trump, que pensa cada vez mais numa política imperialista, né? Numa política imperialista estadunidense. Vem comigo então aqui, ó. Cumprindo uma de suas principais promessas de campanha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta segunda-feira para a retirada de países da parceria Transpacífico, peça central da estratégia comercial e geopolítica do seu antecessor Barack Obama, né? Trump diz: os Estados Unidos não podem se fechar para o comércio para um número reduzido de países. Trump afirma que os Estados Unidos tem que ser forte e grande, né? E não pode estar à mercê de vontades menores. Essa aqui é a ideia. Então, ele vem com o pensamento dessa retirada aí. Fica atento, por que nós temos que ficar atento? Justamente pelo fato de que essa retirada aí, esse anúncio de retirada dos Estados Unidos da TPP, dá naturalmente possibilidade de ampliações de leques comerciais, inclusive com o próprio Brasil, né? E até mesmo com outros países aqui. O anúncio dessa reportagem, o anúncio dessa medida de Trump, gerou grandes insatisfações, principalmente aqui para os dois da América do Sul. Quais são os dois daqui da América do Sul? Ó, nós vamos ver aqui, ó, quais são os dois da América do Sul, o Peru e o Chile. O que vai acontecer bem aqui? Ó? O Chile e o Peru vão reagir, né? Vão reagir e vão buscar, inclusive, a possibilidade de novas alianças, né? A Bachelet mostra a ideia, então, olha, já que o Trump retira os Estados Unidos, vamos então buscar a China, vamos buscar outros parceiros, vamos buscar parceiros aqui dentro da América do Sul, aproximando a aliança do Pacífico com o próprio Mercosul, que é o caso bem aqui, ó, agora, ó, o outro bloco, a Aliança do Pacífico. Que bloco é esse bem aqui, ó? Aliança do Pacífico. Percebe comigo aqui, ó, países aqui, ó, nós temos o México, não é isso? Nós temos aqui Colômbia, Peru e o Chile. Quer ver? Vem comigo. A Aliança do Pacífico é um bloco comercial latino-americano criado formalmente em 6 de junho de 2012 no Chile, mais especificamente no Observatório Paranal, em Antofagasta, durante a 4ª cúpula da organização. Os membros fundadores foram Chile, Colômbia, México e Peru. A Costa Rica incorporou-se agora em 2013. É um bloco, então, super novo, é um bloco que ainda com certeza está alicerçando a sua burocracia, está alicerçando os seus documentos para essa transação comercial que pode vir mais lá na frente, né? Depois do anúncio do presidente Donald Trump da retirada dos Estados Unidos da TPP, da parceria Transpacífico, o que nós vamos perceber? Bachelet, aqui, ó, que é a presidenta do Chile, ela então bora então já aproximar novas parcerias, né? Vamos aproximar aí de uma possibilidade, inclusive aqui dentro da América do Sul. Olha a reportagem. Macri, aqui da Argentina, e Bachelet
do Chile aproximam o Mercosul, a Aliança do Pacífico, em resposta diretamente a Donald Trump. Essa não foi a única medida, não. Nós tivemos, inclusive, também a ideia de lançamentos de convites para a China ficar no lugar propriamente dos Estados Unidos. Essa não foi aí a ideia maior, não. É uma das consequências desse anúncio de que os Estados Unidos sairia propriamente da TPP. Perfeito? Então, as relações econômicas elas vão se moldando, elas vão naturalmente se espalhando. O NAFTA, nós já sabemos quem é, você já sabe quem é o bloco formado pelos Estados Unidos, Canadá e o México, é o bloco aqui da América do Sul, perfeito? Desculpa, aqui da América do Norte. Nós temos o México, que é o país com maiores problemas, né? É um país aí com problemas financeiros, é considerado país de colonização, né, de exploração, colônia da Espanha, faz parte da América Latina. E os Estados Unidos e o Canadá, naturalmente, são os países mais fortes desse bloco. O que eu vou perceber? O NAFTA, você já sabe, o NAFTA é uma ZLC, é uma zona de livre comércio. Se é uma zona de livre comércio, como é que eu vou pensar? Pode ter a livre circulação de pessoas, sim ou não? Muito bem, não pode ter a livre circulação de pessoas. É apenas a lógica do comércio, das mercadorias que pode existir bem aí. Perfeito? O que está acontecendo aí com relação ao NAFTA? O que nós vamos perceber? Presidente Trump, mais uma vez, você está se perguntando, meu Deus, esse homem é o cão chupando manga, mais ou menos, né? Temos que não está sendo tão fácil todas as medidas tomadas por esse presidente. O que ele vem dizer aqui, ó? Para Trump, NAFTA é uma catástrofe. Por que ele trabalha a ideia de que o NAFTA tem sido uma catástrofe? Por uma questão de que ele enxerga que o México é beneficiado com este bloco, né? Porque há um relaxamento, inclusive, das fronteiras, né? Aí Estados Unidos e México, há uma ideia diretamente de uma passividade. Ele mostrou em vários discursos que o presidente Obama era muito passivo com os latino-americanos com relação à fronteira entre os dois países. Além dessa questão da migração, também ele mostra que os Estados Unidos teria muito mais perda do que ganho aí com o NAFTA, já que ele acaba priorizando nessa lógica de comércio, principalmente o México e naturalmente o Canadá, que sempre foi um grande parceiro dos Estados Unidos. Vamos prestar bem atenção aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, classificando-o de uma catástrofe e sugerindo que é necessário tornar o acordo mais justo. O que seria esse acordo mais justo? Que os Estados Unidos tivessem acesso com maior facilidade ao mercado mexicano, que os Estados Unidos tivessem acesso mais fácil às matérias-primas mexicanas do que, inclusive, ele já tem. Essa que é a grande ideia. A política de Trump, ela é uma política imperialista. Não esqueça disso. Trump tem uma política totalmente imperialista. Atualmente, os Estados Unidos vivem um desequilíbrio na balança comercial com os principais parceiros, Canadá e México e China, que somam mais de 30 bilhões por mês em vendas ao mercado americano. Estados Unidos o presidente Donald Trump acredita que é necessário conquistar esse superávit, né? É necessário cada vez mais alavancar com as exportações para esses países que são parceiros e não ficar numa condição de submissão ou numa posição de auxílio, principalmente para o México, né? Então a charge, ela mostra muito bem a ideia, né? Ela mostra muito bem a ideia de que poder vir comprar aqui pode, mas atravessar não, de forma alguma. Esse que é o pensamento aí do presidente Donald Trump. Tem que ficar bem atento então para essa situação, né? Olha só aqui, ó, principais motivos para a construção do muro que nós temos aqui, né? Deportem os
ilegais e alienistas, né? A ideia é totalmente radical, isso aí assim, é de uma falta de sensibilidade sem tamanho, né? Guerra contra o narcotráfico, a política antidroga dos Estados Unidos. A construção do muro estaria relacionado ao fato de que muitos mexicanos e também outros latino-americanos geram, ao atravessarem a fronteira, também vão estar ligadas à questão do narcotráfico, à questão também de prostituição, né? Ao grande número de imigrantes ilegais e uma economia em ritmo lento, né? Ao pensamento de que esses imigrantes também contribuem para uma determinada informalidade nos Estados Unidos e que essa informalidade deve ser, com certeza, combatida. E que, na cabeça de Donald Trump, essa informalidade estaria relacionada a esses imigrantes, principalmente latino-americanos aqui. Perfeito? Então, fica bem atento. Olha só bem aqui, ó. Muito importante, sempre, sempre, sempre. Pegar o quê? Pegar o topo, pegar logo aquilo que é estampado no noticiário para guardar. Isso aí tem que ficar bem na sua cabeça. Estados Unidos anunciam nova política de imigração que amplia deportações. Agora, até quem vem levar uma multa de trânsito estará sujeito à deportação. Antes, só condenados por crimes graves eram expulsos dos Estados Unidos. Isso gera até uma situação um pouco complicada. Nós tivemos recentemente um caso aí que o Fantástico colocou e uma própria emissora também acabou mostrando um pensamento de brasileiros que estavam nessa condição de ilegais por conta de que o visto de permanência já iria vencer e tinham que rapidamente ir embora. Se forem ali pegos, iam ser presos e deportados, iriam ficar numa situação tanto quanto humilhante. Muito importante ficar atento para isso. Claro que não envolve só o México, mas envolve todos nós latino-americanos. Temos também aqui, na Carta Capital, um grande veículo de notícia também, né? O setor privado dos Estados Unidos fornece mercenários para guerras às drogas ao México, né? Muitos alegam que grande parte de drogas que saem do Peru, da Colômbia e da Bolívia atravessam o México para chegar nos Estados Unidos e é necessário fazer este combate. Então, essa aqui é a pegada aqui que eu estou tentando te mostrar. Pegar a base do bloco, eu alicerço minha base, deixo ela bem firmezinha, porque eu já sei como ele funciona, e trago isso para os últimos noticiários. Trago isso para as últimas notícias aqui e vamos sempre fazendo esse link um com o outro aqui. Perfeito? Perfeito? Então vamos lá, ó. O que nós temos agora bem aqui, ó? Os BRICS, claro, sempre na moda, sempre na moda. Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, né? Apesar de que já temos um tempo a última reunião, né? A última reunião dos BRICS, mas é importante entender que é um grupo de países aqui considerados países que se destacam na economia, né? Muitos colocam como países emergentes. Aí você vai me dizer, Helder, o Brasil em plena crise econômica pode ser considerado um país emergente? Sim, pode, né? O Brasil em plena crise econômica ainda está entre as 10 maiores economias do mundo. É claro que ele pode ser. E a concepção de país emergente, qual é, gente? Qual é, meu povo? Qual é, meu amigo? A concepção do país emergente é aquela em que o país tem um destaque econômico, mas precisa melhorar principalmente o seu índice de desenvolvimento humano. Essa que é a grande ideia aqui, tá bom? Então é claro que os BRICS sempre tem que estar aqui aparecendo na nossa discussão. Nas últimas reportagens, o que apareceu? Já temos aqui, já a saída da Dilma aparecendo, o presidente Temer, né? Economia dos BRICS em 2017, consolidação e força. Principalmente foi o que pediu o primeiro-ministro chinês. Olha só, o presidente chinês enviou um telegrama aos líderes dos BRICS expressando a esperança de que em 2017 o BRICS aprofundará a cooperação e atingirá um futuro ainda mais
próspero, informou a chancelaria chinesa. É claro que 2015 e 2016 foram anos bem difíceis para o Brasil. 2017 continua sendo um ano um tanto quanto complicado, mas é papel da China, que é a principal potência econômica, zelar pelo crescimento econômico, zelar pela busca do crescimento econômico dessas economias emergentes. Por quê? Porque a China está na condição de líder, porque a China está na condição aí, principalmente do maior investidor, juntamente com a Índia, em relação ao banco dos BRICS. Então, a ideia aqui, é não deixar a peteca cair. É como se fosse mais ou menos, existe problema político? Existe, mas vamos tentar resolver o máximo possível, com mais rapidez possível, o problema político para que a questão econômica ela possa realmente ser próspera. É um recado principalmente dado para o Brasil. Perfeito? Então, existe a ideia de um crescimento econômico, a luta, melhor dizendo, pelo crescimento econômico que é liderado pela China. Aí umas informações bem gerais. Os países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países democráticos? Claro que não. Você vai perceber aqui que a China é o grande exemplo disso. São países que têm uma expressão territorial um tanto quanto maior, com exceção da África do Sul, os outros sim, Brasil, China, Índia, sim, a Rússia, África do Sul nem tanto. São países onde inexistem bolsões de miséria? Não, inexistem não, existem bolsões de misérias. São países que precisam melhorar principalmente aí a questão do IDH, tá bom? Então fica atento para o que está acontecendo bem aqui nos BRICS, perfeito? E do ponto de vista político, nós temos aí, naturalmente, o grande alvo do debate político com relação aos conflitos em um dos membros dos BRICS está relacionado quem? A Rússia. Por que está relacionado à Rússia? Não vamos esquecer que a Rússia ela declara total apoio a Bashar al-Assad. Não vamos esquecer que a Rússia ela foi muito forte ao dizer que os Estados Unidos não deveria atacar bases militares de Bashar al-Assad, que foi um ato impensado com relação ao que nós tivemos recentemente desse ataque na Síria, que levou a um grande número de mortes. O próprio presidente Trump diz que isso foi uma resposta em uso a armamentos químicos, que é vetado o uso de armamentos químicos em resoluções de mais de 60 anos, pela ONU. Então é uma resposta que foi dada, o Trump diz que é uma resposta dada principalmente à questão de respeito às resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Bashar al-Assad, que tem como seu principal aliado Putin, aqui então Putin vai dizer que não deveria ter sido feito isso, que isso foi um atentado, que isso foi um desrespeito literalmente ao povo sírio, Sabemos que a Síria vive uma situação muito complicada por conta de um ditador, e que é Bashar al-Assad, e também por conta da grande expansão que o Estado Islâmico, do grande controle territorial que o Estado Islâmico tem, principalmente na região mais norte da Síria. Isso é um problema muito grave aí, e que Rússia e Estados Unidos estão trocando o tempo todo farpas, estão trocando o tempo todo acusações, e precisamos acompanhar. Eu te peço que você possa acompanhar o que vai vir mais lá na frente. Com certeza, vamos bater um papo ainda mais sobre essas definições desse recente episódio que nós tivemos aqui. O que acontece? Membro dos BRICS, a Rússia está constantemente envolvida em conflitos militares, escândalos de corrupção e espionagem,
Tivemos o quê? Guerra contra a Ucrânia, sob o controle da Crimeia, guerra da Síria, apoio incondicional a Bashar al-Assad e Putin sendo totalmente contrário à intervenção militar dos Estados Unidos com os mísseis, e o mais recente, né, a questão da espionagem e influência, né, a espionagem e influência nas eleições dos Estados Unidos aqui. Fica atento nessas questões de política internacional, perfeito? Olha só, Putin ordenou espionagem e hacking em eleições americanas, dizem agências de inteligência dos Estados Unidos. Rússia impede que ONU condene o ataque químico na Síria. São outras situações que você precisa ficar realmente muito ligado para entender o que vai ver até pertinho ali da sua prova. Essa que é a ideia. Esses grandes reportagens assim, elas são muito importantes para você, muito importantes. Depois eu vou chegar outros blocos que não estão tanto na mídia, mas sempre é importante destacar. É o caso da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, que é um bloco muito recente, e também um bloco muito recente, a Comunidade Econômica Latino-Americana e Caribenha, a famosa CELAC. Vem comigo aqui, ó. O que é a Unasul? A integração regional é prioridade para a diplomacia brasileira. O Brasil incentiva esse projeto não apenas por estar convicto dos benefícios para a inserção e a projeção do país e da região em um mundo cada vez mais multipolar, mas também porque se trata de objeto determinado pela Constituição Federal, a nossa política externa. Para o Brasil é muito importante a Unasul. Por que é muito importante a Unasul? Porque isso representa a expansão econômica, isso representa, acima de tudo, novas relações comerciais. E as relações comerciais podem ser traduzidas no aumento do produto interno bruto, podem também ser traduzidas no aumento da geração de empregos para o nosso país. Perfeito? Por isso que a Unasul, assim como a CELAC, muito importante. A estrutura constitucional desse bloco, os conselhos setoriais, que tratam especificamente de energia, defesa, saúde, desenvolvimento social, estrutura, problema mundial das drogas, economias e finanças, eleições, educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação, segurança cidadã, justiça e coordenação de ações contra a delinquência organizada e transacional. Ou seja, a formação desse bloco da Unasul representa, acima de tudo, comportamentos de que os países precisam resolver de uma maneira integrada vários pontos: economia, saúde, segurança, infraestrutura, logística, tecnologia. É a ideia máxima aí, com certeza, da integração. Perfeito? Então, olha só que nós vamos ter bem aqui, ó, os países membros, tá bom? Ilustrados para você aí, cada um com a sua bandeirazinha: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina, Guiana, Suriname, Brasil, Paraguai e Uruguai. Quem é o mais interessado na formação desse bloco? Com certeza, o Brasil. O Brasil é o mais interessado porque nós podemos ampliar nossas relações comerciais de uma maneira oficial e de uma maneira que busque a redução ou até mesmo a eliminação das barreiras alfandegárias. É claro que para o Brasil é muito importante esse bloco. E a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, a CELAC, ela é formada em 2010, tá certo? Numa conferência, numa cúpula ali no México, né? No qual é lançada a ideia do desenvolvimento e a integração latino-americana. Ou seja, esse bloco pega onde? Do México, América Central, a região caribenha e toda a América do Sul. Mais uma vez, quem é o grande interessado? Com certeza, o grande interessado é o Brasil, que tenta gerar diálogos entre os países no intuito de reduzir barreiras alfandegárias, reduzir impostos, incentivar trocas econômicas, experiências políticas, incentivar
aí implementações de cooperações sociais, cooperações educacionais, né, que possa, acima de tudo, gerar uma possibilidade de identidade regional latino-americana. Mais uma vez, o grande interessado, o Brasil. Por que, Helder, você insiste que é o Brasil? Porque o Brasil pode se consolidar como o grande líder latino-americano. Helder, será que o Unasul deixa os Estados Unidos aí numa situação confortável? Claro que não. A identidade latino-americana sendo fortalecida, a integração comercial latino-americana sendo fortalecida, é claro que os Estados Unidos ele vai perder o papel do manda-chuva, o papel daquele país ali que consegue controlar todo o continente americano, né? São dois blocos que os Estados Unidos não acaba vendo com bons olhos. Então nós temos aqui, uma área total de 20.457.701 quilômetros quadrados, idioma oficial espanhol, português e o francês, uma população de 610 milhões de habitantes, data de fundação fevereiro de 2010, né? O PIB 8,2 trilhões, aí, né? Essa que é a estimativa para 2015 deste bloco. E a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico, esse bloco é um bloco que também, nos últimos anos, vem tendo um processo de integração muito reduzido, né? É um bloco intercontinental, assim como a parceria Transpacífico, porque ele envolve países da América, da Ásia e também da Oceania, né? Então, por isso que ele é um bloco intercontinental. É um fórum mais ou menos aqui envolvendo aqui 21 países, tá certo? Localizado aí nessa bacia, nesse círculo do Pacífico, que foi ainda lançado lá no finalzinho da década de 80, ali, de 89 para 90, e a intenção é justamente uma grande lógica comercial. Aí você vai ficar pensando comigo, se o próprio presidente Trump retira oficialmente os Estados Unidos da parceria Transpacífico, que envolve um grupo menor de países bem aqui, é claro que a proposta do Trump para a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, ela é uma proposta também hoje muito duvidosa. É claro que nós temos hoje uma dúvida muito grande sobre o futuro desse bloco. Será que este bloco realmente vai sair do papel? Não se sabe. Com o Trump pode acontecer tudo. Eu acredito, se ele tirou a parceria, os Estados Unidos da parceria Transpacífico, para ele não vai ter nenhum problema se ausentar também daqui. É um bloco que tem um PIB aqui que atinge 17 trilhões de dólares. Se sair do papel esse bloco, vai ser a principal zona de comércio mundial, a principal zona, o principal circuito de comércio mundial, e pelos protocolos anteriores, espera-se que esse bloco realmente saia do papel até em 2020. Ou seja, faltam 3 anos. Eu, sinceramente, acredito que esse bloco provavelmente não vai sair do papel. Pelo andar da carruagem, né, a situação cada vez mais está difícil. O objetivo aqui, os objetivos, estimular o comércio de produtos e serviços entre os países, redução das tarifas alfandegárias e a taxa de importações e exportações nas relações comerciais entre os países membros, né? É um bloco que, infelizmente, está numa situação bem difícil. E para que eu possa ficar bem tranquilo, eu tinha que te trazer esse bloco, que é o SADC. Muito pouco se fala deste bloco, Porém, é um bloco que fica ali no centro-sul do continente africano, que infelizmente os países não têm uma tradição do comércio ali subregional, subcontinental, sul-africano ali. É um bloco que está mais no papel, né, em que pela ausência ou pela pouca força econômica que esses países sul-americanos têm, não conseguem gerar realmente um grande diálogo.
Eu vejo hoje, inclusive, a SADC muito mais como uma representatividade política do que propriamente econômica. Até pelo próprio fato de que nós temos muito aqui das últimas notícias desse bloco, que os seus líderes, eles acabam muitas das vezes mostrando a ideia de que há uma necessidade da comunidade internacional olhar o continente africano com uma outra proposta. É necessário que realmente a comunidade internacional possa, tirar a África dessa situação aguda de problemas sociais, de fome, de pobreza e de miséria. Eu acredito que a SADC está tendo muito mais esse papel de levantar a bandeira de que a comunidade internacional, de que os principais líderes do mundo têm um papel de responsabilidade com o continente africano, do que propriamente a ideia dessa grande transação econômica que, infelizmente, ela não acaba existindo efetivamente. Tá bom? Essa que é a ideia aqui. Olha só, galera, o que nós temos então? O que nós temos aqui? Preste atenção comigo. A intenção dessa nossa apresentação foi trabalhar blocos econômicos para você que está se preparando para o concurso do Rio Grande do Norte Bombeiro, para a Polícia Militar do Piauí, trabalhar os blocos econômicos, aí a questão da economia, de que forma? Pegando na base como é que ele funciona e trazendo a discussão para as atualidades. Essa que é a ideia, esse que foi o nosso objetivo aqui, tá bom? Então veja bem comigo, vamos aqui fazer algumas questões para você perceber como que as organizadoras, as bancas estão colocando as suas questões, para que você vá se familiarizando com isso. Vamos lá comigo? Então preste atenção. Sobre a globalização na atualidade, diferentes interpretações são elaboradas, sejam elas de ordem econômica, financeira, política e institucional. Marque a alternativa que apresenta a dimensão econômica da globalização na atualidade. Perfeito? Marque a alternativa que apresente a dimensão econômica da globalização na atualidade. Olha comigo na letra A. A internacionalização da economia viabilizou um vasto campo de investimentos externos, redefinindo as relações econômicas entre os países, tornando vulneráveis as economias e as moedas. Eu adorei essa questão. Por que deixa vulnerável? Porque deixa mais aberta. Porque está exatamente mais suscetível às novas experiências. Com certeza, letra certa, minha gente, é letra A. Quer ver só? Vamos lá? Olha só comigo. Ó, letra certa é letra A. Vamos então agora pegar comigo onde foi o erro das outras alternativas. O processo de expansão do capitalismo promoveu a autonomia de territórios e a dependência das empresas nacionais. O processo de expansão do capitalismo promoveu a autonomia dos territórios. Não tem essa promoção de autonomia territorial, não. Olha bem aqui a outra. A lógica da dimensão econômica da globalização é pautada no crescimento do comércio em detrimento do avanço tecnológico. Não pode. Olha o erro bem aqui, ó. Em detrimento do avanço tecnológico. Não. Se o comércio ele é mais dinâmico hoje, é claro que ele só é mais dinâmico em virtude do avanço tecnológico e não em detrimento. Não pode. Olha a letra D. As moedas e mercadorias tornaram-se dependentes das empresas de tecnologia de informação, afetando a soberania nacional. Tá tudo errado para mim. As moedas e mercadorias tornaram-se dependentes de empresas de tecnologia? Não. De tecnologia de informação, afetando a soberania, dependência. Tá bem complicado isso tudinho. Não pode. Olha só o que nós temos bem aqui, ó. O agravamento das questões políticas fortalecem os regimes autoritários por meio das questões sociais, culturais e econômicas.
o agravamento de questões políticas fortalecem regimes autoritários? Claro que não. Eles não fortalecem, eles acabam, inclusive, o quê? Enfraquecendo. É o próprio exemplo da Primavera Árabe que nós tivemos aí. Perfeito? Então, letra certa ficou lá na letra A. Ficou lá na letra A. Essa é uma questão que nós acabamos de fazer no CEP. No CEP tem uma tradição mais coesa do conhecimento. Ela não tem uma tradição tão grande do noticiário. Você vai já perceber aqui a diferença comigo. Olha só, vem comigo, ó. Olha só como é que fica bem aqui. Fala assim: no contexto econômico e geopolítico mundial atual, há uma necessidade dos Estados nacionais construírem estratégias que objetivem fundamentalmente. No contexto econômico e geopolítico mundial atual, há uma necessidade dos Estados nacionais construírem estratégias que objetivem fundamentalmente ampliar trocas comerciais entre os países? Perfeito. É claro que os países querem ampliar as trocas comerciais. Tornar suas economias menos competitivas, porém mais estáveis? Menos competitivas? Não, todo mundo quer ter mais poder de competitividade. Formalizar acordos de cooperações entre os países? Sim, formar acordos de cooperações são os blocos econômicos. Evitar inserção competitiva no âmbito da globalização para não criar crises entre as nações? Evitar inserção competitiva? É claro que isso está errado. Né? Eu preciso ser competitivo no mundo global, porque se eu não for competitivo, eu estou fora. Unificar operações monetárias? Isso também tem sido uma lógica, as unificações monetárias, né? Por isso que nós temos uma padronização de dólar, padronização de euro nessas relações, né? Então, bora ver aí que ficou, né? Letra, então, nós ficamos qual mesmo bem aqui, ó? Nós ficamos com a primeira, muito bem, ficamos com a terceira e ficamos com o item número 5. Então, 1, 3, 5, guarda aí, 1, 3, 5. Bora ver se tem aqui, ó. 1, 3, 5, tem. Letra certa, então, vai aparecer com certeza aqui, ó. Letra certa é a letra D de dado. Muito bem, beleza? Vamos lá, então? Vamos lá? Agora, mais uma aqui, ó. Opa, olha só, no CEP falando do Mercosul. O Mercosul, um dos importantes blocos econômicos da atualidade, teve origem, vamos lá, nos acordos políticos entre regimes ditatoriais dos países do Cone Sul. Onde é que está o erro? Dizer que o Mercosul teve origem nos regimes ditatoriais. Não. A origem do Mercosul, ela é uma origem já pós-ditadura. Nós vamos pensar no Carlos Menem na Argentina e no José Sarney, né? Que tinha aqui o Domingos Cavallo, né? E o Sarney gerando essa política de integração, né? Então não temos aí, não é no regime ditatorial. Na letra B, tem sua origem o Mercosul na imposição feita pelos Estados Unidos ao Brasil e ao Uruguai para estabelecimento de fronteiras econômicas na América do Sul. Os Estados Unidos, é ele que força fronteiras econômicas aqui? Isso é brincadeira, isso está muito errado, né? Quer dizer que os Estados Unidos é que quer a formação do Mercosul? Claro que não. Nos acordos comerciais entre o Brasil e a Argentina, assinados em meados dos anos 80, com certeza essa aqui, Carlos Menem e José Sarney, né? A ideia do início dessa integração comercial. Na letra D, no processo político que acabou com a Guerra Fria, e instalou a democracia na Argentina e no Paraguai. No processo político que acabou com a Guerra Fria, o que tem a ver? A Guerra Fria acabou
com Argentina e Paraguai? Claro que não, tem absolutamente nada a ver. Guerra Fria acaba a partir do momento da crise da União Soviética, né? Ali no governo de Mikhail Gorbachev. Não se aplica aqui. Na letra E, na estrutura de uma zona de livre comércio entre Brasil e Argentina e Chile. Opa, olha só, o Chile não é membro efetivo aí. Com apoio dos Estados Unidos, outro erro, apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra no final da década de 70. Tudo errado. Com certeza, meu povo, o Mercosul nasceu na década de 80, a partir de aproximações de Brasil e Argentina. Letra certa fica C, bora ver? Opa, muito bem, acertamos. Letra certa fica a letra C. Que beleza, que beleza. Vamos agora aqui, ó. 3 questões agora para fechar da IDECAM. Fizemos 3 da NUCEP, 3 do IDECAM agora. Na África, os processos de integração regional são prejudicados pelo grave quadro de desagregação do continente. Dependência econômica, carência de infraestrutura básica, baixo nível de industrialização, pobreza, fome, epidemias e guerra civil. Os blocos econômicos africanos são muito frágeis. Contudo, o mais importante acordo regional do comércio do continente é, para você ver a situação, né? Apesar de não estar na mídia, esse bloco africano, mas o IDECAM pediu em 2016. E você já sabe que esse bloco do continente americano só pode ser SADC, né? Que é um bloco ali do centro-sul do continente africano. Letra certa é a letra C. Tá bom? Por isso que eu trabalhei com você ainda agora há pouco aqui, ó. Muito bem. Letra certa é letra C, né? Comunidade dos Estados Independentes não pode, que é formada ali pela galera do leste europeu. A cooperação econômica da Ásia e do Pacífico não envolve países da África. Estados Unidos, Canadá e México também não. Então só sobra a letra D. Muito bem, muito bem. Olha só bem aqui agora. Em novembro de 2015, o A escolheu seu próximo presidente, o candidato de oposição ao governo de Cristina Kirchner, Maurício Macri. Macri foi eleito no segundo turno, o primeiro realizado no país. A sua vitória, comemorada antes mesmo do anúncio oficial, quando o candidato governista Daniel Scioli reconheceu sua derrota. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Claro, né, gente? O próprio Macri apareceu em Dagorinha, ali perto da Bachelet. Nós estamos falando da Argentina. As questões da NUCEP, elas são mais 880. Do IDECAM mais 880. No CEP ainda tem mais elaborado e tal, ela tem um outro perfil, tá bom? E a nossa última questão, atualmente é o país mais populoso do mundo, com 1.370 bilhões de habitantes, decidiu abolir totalmente a política de um casal com um filho, permitindo a todos os casais ter um segundo filho. Claro que nós estamos falando de um dos membros dos BRICS, esse aqui, um dos membros dos BRICS, claro que é o país mais populoso do mundo, que é a China. Letra certa, letra B. Muito bem, tá certo? Essas foram as nossas 6 questões, nosso papo de blocos econômicos. Eu agradeço muito você ter ficado conosco aqui na loja do concurseiro, né, nesse circuito, nessa apresentação. Nós estamos torcendo por você, nós estamos torcendo pela sua aprovação. Continue com a gente. Se você ainda não comprou os nossos produtos da loja do concurseiro, aproveite para fazer isso, né? Nós temos apostilas, nós temos videoaulas. Entre lá na loja do concurseiro e eu tenho certeza que você vai mergulhar em um grande momento da sua vida, que é o momento de estudo, e esse seu estudo vai levar à sua aprovação. Acredite nisso, Papai do Céu quer isso, eu tenho certeza que Ele está abençoando você, e o nosso papel na loja do concurseiro é ajudar você para que você tenha êxito e você consiga a sua aprovação. Amém? Se é amém, diz amém do outro lado, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado.